22 de julho de 2015, seja muito bem-vindo, esse é o TV Notícias que está começando a partir de agora. Cresce cada vez mais o número de jovens presos com idades entre 18 e 29 anos em Uberlândia. De acordo com a Secretaria de Segurança Social de Minas Gerais, a quantidade de jovens presos nessas idades aumentou 1.300% nos últimos 10 anos. Em Uberlândia, o aumento da criminalidade cresce a cada dia. Na cidade, a quantidade de jovens entre 18 e 29 anos presos cresceu mais de 1.300% nos últimos 10 anos. O juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia explica que é uma realidade preocupante e que pode ser causada por alguns motivos. Basicamente, a falta de políticas públicas na área de educação, cultura e lazer. E aí, também, somado a essa falta de políticas públicas nessas áreas, nós temos também a falta de emprego. Então, esse jovem, quando atinge a sua idade produtiva, economicamente produtiva, ele começa a ser cobrado a dar um retorno à sociedade. E como ele não encontra oportunidade de dar esse retorno de forma lícita, ele acaba sendo conduzido, captado pela criminalidade para obter esse recurso que lhe é cobrado da sociedade de forma ilícita. Outro aspecto que influencia alguns jovens a entrar no mundo da criminalidade é a política econômica neoliberal do país, como explica a coordenadora do Grupo de Estudos sobre Violência e Controle Social. Quando a gente percebe um recrudescimento do sistema punitivo, uma intensidade, do Estado por optar por controlar, isso não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade no mínimo ocidental, o que a gente percebe é que o seu predomínio punitivo, o seu predomínio penal acontece justamente porque ele acaba diminuindo a sua atenção, a sua responsabilidade nas demais esferas, na saúde, na educação, no lazer, enfim, no trabalho. Essa é uma questão muito relevante. Uma vez diminuídas suas prerrogativas, uma vez transferidas suas prerrogativas nesses setores, o Estado acaba criando uma série de problemas e ele acaba tentando solucioná-los pela única via, que é a via punitiva. Segundo o levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2014, o Brasil teve a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Rússia. Em Uberlândia, entre 2005 e 2015, levando em consideração este mesmo período do ano, o número de presos aumentou 142%. No momento, o presídio Professor Jaci de Assis e a penitenciária Professor João Pimenta da Veiga abrigam cerca de 2.743 pessoas, sendo que 56,4% desse total são jovens. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 4.064 jovens com ensino fundamental incompleto cometeram algum tipo de ocorrência em 2014. Pela estatística que nós separamos, especialmente aqueles que abandonaram a escola mais cedo. Então, aqueles com baixa escolaridade, que não concluíram sequer ainda o ensino fundamental, eles migram para o mundo do crime, infelizmente, por falta também de outras oportunidades, por uma questão social, podemos assim dizer. No caso de crimes mais simples, o juiz explica que o Poder Judiciário busca aconselhar o jovem a não prosseguir no caminho da criminalidade. Nesses crimes não violentos, furto, receptação, às vezes a pessoa que é apreendida com droga e você verifica que essa droga é destinada ao próprio uso, você oferece a essa pessoa uma oportunidade mediante uma orientação. Você conversa com essa pessoa, diz para ela que esse caminho que ela está começando a ingressar não é um caminho correto, que não vai levá-la a lugar nenhum, e dentro dessa linha de conduta, os juízes criminais têm procurado diminuir a frequência desses jovens na criminalidade e temos conseguido relativo sucesso. Mas além do poder público, a sociedade civil também pode ajudar na redução da criminalidade em Uberlândia. O encarceramento não é uma solução, ela é uma resposta simbólica, que não soluciona e que acaba criando ainda mais problema. Eu gosto muito de uma frase de um jurista chamado Alvino de Sá, que diz que o recluso, o detento, hoje ele está contido, mas amanhã ele estará contigo. Ou seja, nós optamos por encarcerar, e encarcerar de forma intensa, estamos adiando
o problema e criando um problema ainda maior. Seria muito mais interessante, saudável, né, salutar para a sociedade brasileira, que nós pudéssemos encarar a violência e o crime como problemas sociais, tentando prevenir esses problemas, e aí o Estado tem uma parcela de responsabilidade importante, voltando a atuar nas suas demais esferas, né, na saúde, no lazer, na educação, no trabalho, enfim. Isso torna a vida social mais salutar e os índices de violência e criminalidade diminuem, sim. E trabalhar também com a polícia preventiva, enfim, com a polícia comunitária, com um modelo de segurança que seja democrático. Este, que é essencialmente punitivo, é cada vez mais autoritário e não resolve o problema, né? Nós só retardamos o problema. E o pagamento do PIS começou hoje. Pode sacar quem faz aniversário em julho e não tem conta na Caixa. Metade dos benefícios começa a ser concedida em janeiro do ano que vem. O dinheiro é pago a quem tem exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias consecutivos ou não no ano. Mas o governo queria limitar o pagamento a quem tivesse trabalhado ao menos 6 meses. A mudança, no entanto, foi derrubada no Congresso. E hoje foi realizado um encontro sobre o cultivo de canola em Uberlândia e região, promovido pela UFA em parceria com a Embrapa. O objetivo é trocar informações, esclarecer dúvidas e problemas com relação ao cultivo desse grão e também reunir os parceiros de trabalho, que são professores, pesquisadores, representantes de empresas comerciais e de agronegócios, para estruturar as atividades de fomento para o desenvolvimento da canola na região do Cerrado. Grãos que para muitos são desconhecidos, mas no ramo da agricultura, estas sementes têm vários benefícios. A canola ela é uma planta que tem um alto potencial para a produção de óleo. O óleo de canola é um óleo que tem grandes características associadas à saúde humana, então é um óleo muito interessante para o consumo. E o que a gente tem hoje, o objetivo principal dos trabalhos do grupo de estudos é exatamente a canola para a produção de óleo para consumo humano. Aqui na fazenda Água Limpa é feito o cultivo de canola, que vai servir de pesquisas para professores e alunos da UFO. E vale lembrar que o grão dessa planta também é possível produzir ração para alimentação animal e até a produção de biodiesel. Para entender e discutir mais sobre a canola, o encontro sobre o cultivo da planta foi realizado pela Universidade Federal de Uberlândia em parceria com outras instituições e empresas privadas. O principal objetivo é unir esses diferentes setores para que a gente possa, então, entender e estudar um pouco mais e discutir sobre os potenciais e as vantagens e também as dificuldades que a gente pode ter para fazer a introdução técnica da cultura da canola na região do Cerrado. Este palestrante é pesquisador do manejo de canola da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e ressaltou a importância do grão no país. As regulares das semeadoras são as mesmas que se semeia soja, pode semear canola, mas a regulagem precisa ser feita adequada para isso aí. São discos diferentes, né, menores, com furos menores para semear bem a canola. E depois, com relação à colheita, aqui no vosso caso se empregará exatamente as mesmas colheitadeiras que se emprega para a colheita de soja. Então, na verdade, o que nós precisamos é que o produtor se habitue a lidar com um novo cultivo, né, e para que ele tenha sucesso desde o começo, está sendo organizado também a parte de fomento à produção, a identificação de empresas que prestarão assistência técnica ao produtor para que então se faça a regulagem de máquina. A canola é uma semente cultivada em locais que têm uma temperatura amena. Com a predominância do plantio no sul do país e agora também no sudeste, a tendência é que o grão seja a nova promessa da agricultura. E o que nós estamos fazendo é iniciar um trabalho técnico, científico, para consolidar o cultivo de canola também em baixas latitudes, nas regiões do Cerrado, proporcionando então mais uma oportunidade de cultivo para os produtores com liquidez, com segurança de liquidez, porque é uma cultura que o Brasil poderia exportar milhões e milhões de toneladas, produzir milhões de hectares, porque essa matéria-prima é demandada pela Europa, é demandada pelo Brasil e nós não temos produção suficiente para atender essa oportunidade, essa demanda. E agora a previsão do tempo para amanhã não é muito diferente desses últimos dias, não. Em Uberlândia a temperatura sobe um pouquinho. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 27 graus. Já para o sudeste brasileiro a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado e pode chover em algumas regiões. Veja agora como fica o tempo em outras cidades mineiras.
Em Tupaciguara, o tempo deve ficar ensolarado com pequena probabilidade de chuva, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Lagoa Formosa já faz mais frio amanhã. A temperatura mínima pode chegar aos 13 graus e a máxima não passa dos 26. A chuva ainda não chega na cidade nesta quinta-feira. Mínima de 13 graus também em Perdizes, porém a temperatura pode subir para os 25 durante o dia. Faz sol ao longo do dia e também não deve chover. Tempo estável em Monte Alegre de Minas, dia de sol e calor durante o dia e pequena probabilidade de chuva. A mínima prevista para amanhã é de 15 graus.